E aí, galera, vamos falar um pouquinho então aí sobre a primeira experiência democrática do Brasil, que aconteceu de 1945 a 1964. Para você relembrar, nas últimas aulas a gente conversou aí que em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial e o Brasil tinha mandado soldados e apoiando o lado vencedor, o lado dos aliados, né? E quem governava o Brasil nessa época era o Getúlio Vargas. E ele já estava no governo há 15 anos, né? Uma ditadura que perseguia opositores e tal, apesar de ter bastante apoio da classe trabalhadora, porque ele tinha aprovado várias leis trabalhistas, né? Então ele buscava aí essa redistribuição de riquezas, que apesar de todas as acusações de corrupção. Bom, quando acabou a Segunda Guerra, diante de todas as pressões nacionais, internas e internacionais, o Getúlio Vargas renunciou e promoveu eleições. A gente tinha dois grupos políticos importantes nessa época, que era o grupo getulista, né, que eram os nacionalistas que defendiam a valorização das empresas nacionais, e o grupo do Carlos Lacerda, que era um grupo mais liberal, que defendia aí a privatização das empresas e tal. Quem ganhou as eleições foi o candidato apoiado pelo Getúlio Vargas, um cara chamado Eurico Gaspar Dutra. A primeira coisa que ele fez foi escrever uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1946. Essa Constituição dava mais poder para a população participar ativamente da política através do voto, lembrando que as mulheres agora podiam votar, porém os analfabetos ainda estavam de fora. Então é interessante a gente pensar que a maior parte da população era analfabeta, ou seja, a gente ainda não tinha uma democracia de verdade, né? O governo do Dutra foi muito importante porque fez com que o Brasil prosperasse economicamente, né? E ele valorizou aí bastante a importação de mercadorias, ou seja, a entrada de produtos fabricados em outros países, né? Aqui no Brasil. Fofocas da história, o chiclete chegou aqui nessa época. E promoveu eleições em 1950. Lembrando que os mandatos nessa época tinham 5 anos. Em 1950, quem venceu as eleições foi Getúlio Vargas, inacreditável futebol clube, né? Apesar de ter governado por 15 anos, perseguindo os opositores, a galera votou nele. Como eu falei, a classe trabalhadora apoiava muito as ideias getulistas, né? E ao vencer, Getúlio Vargas continuou com suas ideias nacionalistas, pensando sempre no crescimento da indústria interna. O slogan do Getúlio Vargas nessa época passou a ser "O petróleo é nosso". Ele dizia que o Brasil tinha petróleo, sim, e que o Brasil merecia uma empresa que explorasse esse petróleo e não permitisse que outros países explorassem essa riqueza nacional. Na época, Getúlio Vargas foi tido como um doido varrido, né? Mas hoje a gente tem aí a Petrobras, que foi a ideia inicial do Getúlio Vargas. Esse segundo governo do Getúlio Vargas foi marcado por bastante pressão por parte da oposição, principalmente do Carlos Lacerda. Inclusive, o Carlos Lacerda chegou a sofrer um atentado que depois descobriram que tinha sido mandado por um cara que era da guarda do Getúlio Vargas. Então, todo mundo começou a falar que o Getúlio Vargas era mesmo um ditador, porque ele estava perseguindo os opositores mais uma vez. E, bom, os jornais da época começaram a atacar o Getúlio Vargas com acusações de corrupção. E diante de todas essas pressões, em 1954, o Getúlio Vargas suicida. É um absurdo. É muito importante a gente saber que naquele momento, se ele não tivesse suicidado, a gente tinha grandes chances de ter tido um golpe militar. Porque o Carlos Lacerda dizia que os militares deveriam assumir o governo do Brasil para nos proteger do Getúlio Vargas, para nos proteger de uma ditadura, de uma segunda ditadura do Getúlio Vargas. Bom, quando o Getúlio Vargas morre, o vice dele assume o governo, promove novas eleições e os militares, uma ala dos militares garante que esse cara vitorioso nas eleições assuma o poder. O nome desse cara, Juscelino Kubitschek. O Juscelino, né, ele prometia que durante os 5 anos do mandato dele, o Brasil ia se desenvolver o equivalente a 50 anos. Então ele passou a investir em setores como energia e transportes. E alguns setores como educação e alimentação foram deixados um pouco de lado. O Brasil realmente se desenvolveu bastante nessa época. As estradas de ferro foram substituídas por rodovias, né, de asfalto. O transporte de trens foi substituído pelo transporte de caminhões.
E é importante a gente pensar que toda essa grana, né, que ele usou para fazer todo esse desenvolvimento, por isso que a política dele é chamada de política desenvolvimentista, foi emprestado. Então o Brasil teve aí um crescimento importante da dívida externa durante o governo do Juscelino Kubitschek. Além do mais, todo esse desenvolvimento promovido por ele não chegou a toda a população. As desigualdades sociais cresciam cada vez mais. É importante que você saiba também que durante o governo dele, do Juscelino, a capital do Brasil, que era no Rio de Janeiro, se mudou para Brasília, uma cidade construída apenas para receber o governo federal, né? Construída aí pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Bom, quando acabou o governo do Juscelino Kubitschek, a gente teve novas eleições e quem venceu foi um cara chamado Jânio Quadros. O Jânio Quadros era muito polêmico, né? Primeiro porque durante a campanha ele estava sempre com uma vassoura na mão, dizendo que ia varrer a corrupção do Brasil. Ele se metia em questões que não tinham nada a ver com a política, né? Por exemplo, queria proibir o uso de biquíni nas praias e tal. Lembrando que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente entrou no período chamado de Guerra Fria, onde de um lado a gente tinha os Estados Unidos defendendo que todos os países do mundo deveriam ser capitalistas, ou seja, fortalecer as indústrias, as empresas e o comércio e o lucro. E de outro lado a gente tinha países liderados pela União Soviética que defendiam um modelo socialista. Um modelo esse que contempla que a maior parte das empresas deva pertencer ao governo, ao Estado, e não a pessoas, a particulares, né? A gente vai falar melhor sobre Guerra Fria num outro vídeo, mas hoje é importante que você saiba que o Jânio Quadros, ele não curtia muito esse alinhamento com os Estados Unidos. Ele queria sim um fortalecimento da indústria nacional, das empresas nacionais e até um nacionalismo dessas empresas, ou seja, ele gostaria que as empresas pertencessem ao governo. Bom, claro que ele sofreu uma oposição muito forte por causa disso, e aí ele chegou a renunciar. Essa renúncia, dizem as fofocas da história, que foi mal intencionada. Ele queria renunciar para que o povo aclamasse e ele permanecesse. Ele diria que só ia permanecer se as reformas que ele queria promover fossem aprovadas. Bom, nada disso aconteceu. Ele renunciou. Quem assumiu o governo foi o João Goulart, o vice dele. O João Goulart era um pouco mais polêmico do que ele, porque chegou a fazer uma visita aí à China, que era um país comunista. A gente vai falar também um pouquinho sobre Cuba, China e outros países do mundo que aderiram à União Soviética com esse modelo socialista. Mas o João Goulart ele pretendia também fazer umas reformas, né, reformas de base, assim como o Jânio Quadros tinha prometido. Ele queria colocar essas reformas em prática. Essas reformas seriam mais no sentido de redistribuir as riquezas mesmo, né? Por exemplo, a reforma agrária, que é quando o governo paga uma indenização para uma pessoa que tem uma grande propriedade de terra e redistribui essa grande propriedade de terra para pessoas que não têm terra nenhuma. Claro que ele sofreu uma grande oposição, lembrando que durante a Guerra Fria os Estados Unidos fizeram uma propaganda muito forte contra os países socialistas e comunistas. Como a maior parte da população nessa época era de analfabetos, as pessoas não sabiam direito o que era. Então, quando falavam que comunismo era uma coisa do diabo, as pessoas acreditavam, né? Fake news não é uma coisa recente, é uma coisa que já existe há muito tempo, que já foi usada politicamente também por outros países, não só aqui no Brasil, né? Bom, essas fake news sobre comunismo e socialismo fizeram que a Igreja Católica liderasse movimentos que receberam um grande número de adeptos contrários a essa política do João Goulart, que era tida como uma política comunista. Então, diante de tantas manifestações populares, uma parcela do exército se uniu a esses civis e deu um golpe, assumindo o governo em 1964. Os militares que assumiram o governo diziam que tinham o apoio de uma parcela da população contrária ao comunismo e que iam proteger o país desses comunistas, que eles diziam que iam roubar, matar e destruir as pessoas. A gente vai falar um pouco sobre o governo dos militares nas próximas aulas, mas hoje é importante que você saiba que essa curta experiência democrática do Brasil, ela foi muito importante, porque durante todo o período em que nós fomos governados por militares, muita gente pedia essa democracia de volta, pedia essa redemocratização. Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Eu espero vocês. Até lá!